Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Deus. Estamos aqui de volta, Senhor, nesse retorno de mais uma parte, Senhor, dos ensinamentos da sua palavra, Deus. Senhor, nós estamos dispostos, Senhor, a aprender, Deus, a aprender acerca do teu reino, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, querido. Nos ajude, Senhor, na compreensão, que possamos, Senhor Jesus, guardar, Senhor, como um tesouro dentro do nosso coração e viver a prática, Senhor, daquilo que é aprendido, Senhor. Pai, eu louvo o teu nome pela vida de cada um dos seus filhos, Senhor, que se dispuseram, Senhor, a estarem aqui, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida deles e fazer deles, Senhor Jesus, cada um dos seus filhinhos, ó Pai, um referencial de liderança sobre esta terra, Senhor. Nós cremos que nós estamos vivendo, Senhor, um tempo novo, Senhor, da igreja, Senhor Jesus, na terra, Pai. E a CBVA faz parte disso, desse tempo novo que o Senhor tem para nós como igreja, Senhor. Nos ajuda, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. É o que eu desejo mesmo, viu, gente? Que todos nós possamos ser esse referencial de liderança nesse mundo, tá bom? Eu ia falar uma coisa, deixa eu ver. Já começou? Vamos lá, então? Se eu lembrar, eu ia falar alguma coisa sobre o curso mesmo, mas a gente, se eu lembrar, aí eu falo, tá bom? Bom, bem-vindos de volta, cada um de vocês. 2 meses, né? Eu acho que deu exatamente 2 meses da última aula que eu vi, a última aula que a gente deixou pronto, acho que é a 12ª aula, eu acho, se eu não me engano. 16ª. Agora é 17ª, né? Olha só. Aí ficamos 2 meses parados, aí fazendo, né, o propósito dos 21 dias e retomamos aqui. O Luciano, lembrei que eu ia falar, agora eu lembrei. No domingo, o nosso pastor foi muito audacioso. O que ele falou sobre o CTL no domingo? Que a formatura seria em maio, né? Ele foi, isso mesmo. Aí eu falei assim, olha quanta fé, né? Porque falta bastante coisa ainda, gente. Então vamos correr, vamos tentar. Eu não sei, né, se a gente consegue, mas vamos fazer de tudo para até o final de maio a gente conseguir terminar, tá bom? Mas ainda falta ainda mais porque paramos 2 meses, né? Isso. Aí vai ter toda a parte do encontro também, porque o mês de maio tem o encontro com Deus. Então a gente, né? Então vamos ver se conseguimos, porque 2 meses sem aula, isso equivale a 8 aulas, né? 8 aulas que nós não tivemos. Mas vamos fazer de tudo, tá bom? Para a gente conseguir, mas eu não sei não. Ó, retomando aqui, nós estávamos falando e ainda vamos tentar terminar hoje, para a semana que vem, iniciarmos o módulo de evangelismo pessoal. E vai entrar bem sobre tudo que nós estamos vivendo como igreja, né? A parte do evangelismo pessoal. Tem bastante aprendizado, muita coisa bacana que a gente pode, com certeza, já colocar em prática no que, como igreja, a gente está vivendo esse ano. Mas ainda falta um pedacinho de liderança espiritual. Bem, vou tentar fazer uma síntese hoje. Tem muita coisa que ainda falta aqui na apostila, só que nós já falamos bastante, né? Eu já falei antes. Então, que não vão ficar repetitivo, então a gente vai falar, só que ainda não foi passado. Tá bom? Então, hoje nós vamos continuar como liderança espiritual. Lembrando que nas outras aulas nós falávamos acerca de exemplo da liderança de Josué, né? A última aula foi sobre isso. Foi sobre o exemplo da liderança de Josué. Né? Todos os pontos, que no início ele não era um líder reconhecido, lembram disso? E aí, com o tempo, ele foi ganhando reconhecimento das pessoas, porque ele teve um bom discipulado, que foi Moisés, e a mesma unção que estava sobre Moisés, Deus também colocou sobre a vida dele. Vocês lembram dessa última aula? Então, agora, nós vamos falar sobre liderança espiritual. Eu acho que é legal nós lermos esse texto. Está em Mateus 20, capítulo 20. São 8 versículos, do 20 ao 28, tá bom? Eu vou estar lendo aqui. Então se chegou
a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, aqui tem uma história, né? Então, a mãe de Tiago e de João, né, os filhos do trovão, chegou até Jesus. Jesus estava sentado com os 12, e ela faz um apelo, né, falando: olha, quando o Senhor subir aos céus, reserve um lugar lá, um à direita e outro à esquerda, né, um para Tiago, outro para João, para os meus filhos sentarem ao seu lado. E aí Jesus responde para a mãe, né, a mãe desses rapazes, desses discípulos, que se eles, mas só que Jesus faz uma coisa interessante. Ela que faz a pergunta. Só que Jesus pergunta para todos, né? E a pergunta é para todos: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Né? Era o cálice que Jesus estava até falando, profetizando acerca de tudo aquilo que ele iria passar, a morte de cruz, todo o escárnio, todo aquele movimento da paixão de Cristo. E eles, sem saber nem o que estava dizendo, todos eles responderam. A gente vê que está no plural, né? Responderam-lhes: podemos. Aí Jesus ficou até quieto também, né? Porque também eu estava vendo agora há pouco sobre os discípulos, né? Todos os apóstolos. Todos eles menos um, tiveram uma morte, eles morreram como mártire também. Eles beberam também o cálice de morte, né? Depois de Cristo, mas beberam. E aí Jesus responde: bom, vocês podem beber o cálice que eu vou beber, mas não compete a mim dizer quem vai sentar. Esse lugar está preparado por Deus, né? Pelo Pai, ele fala. Esse lugar está preparado para aqueles, olha, para aqueles, porém está, porém é guardado para aqueles a quem o Pai escolheu. Jesus, ele fala dessa maneira para todos eles. E aí Jesus dá um ensinamento dizendo: aqueles que querem ser grande, né, tem que ser o menor. Aqueles que querem ser servido, precisa servir. Ele está falando, dando uma resposta. Para você querer liderar, para você querer ser o maior, você tem que entender que primeiro você tem que servir. E aí ele coloca como exemplo mesmo, né? E está bem no finalzinho. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate de muitos. E aí finaliza aqui, né? Então, primeira coisa que nós vamos aprender, que a liderança, ela é pré-determinada. E não é uma preferência pessoal. Aqui essa mãe está querendo escolher, talvez como preferencial ou como prioridade, os seus filhos. E olha, que um desses filhos, que é o João, né, que é o João Evangelista. Oi, você quer perguntar? Ah, que legal. Lá no curso de que você está fazendo, na faculdade? Ah, que bom. Bom, olha. Só falar uma coisinha, se alguém quiser deixar um telefone preparado, porque daí, quando alguém for falar, essa pessoa já dá o telefone ali, talvez seja melhor nesse sentido, sem problema nenhum. Tá a Silvia, ela está fazendo um curso, né, uma pós-graduação em psicanálise, né? Então, ela está aprendendo também como liderança espiritual, tá bom? Bom,
aqui, ó, João, um desses filhos, né, é Tiago e João. Esse João é o João evangelista, aquele a qual ele mesmo se declara como discípulo amado, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o livro de Apocalipse. E nós estamos falando de que é o único dos apóstolos que não morreu como mártir. Então, foi um grande homem de Deus, um apóstolo que foi preservado, ele morreu de morte natural. Mas mesmo ele, tendo todo esse lugar especial, a Bíblia fala que ele mesmo conta, né, que ele colocava a cabeça no peito de Jesus, mas ele também não tinha esse lugar preferencial. Olha só que interessante. Então, toda liderança não é de uma escolha pessoal de cada um, ela é pré-determinada. E nós vemos aqui, de acordo com esse texto que nós lemos, que quem pré-determina é Deus. Então, é Deus que nos escolhe, é Deus quem nos chama. Amém? É Deus que nos levanta para liderar. Nós falamos até aqui uma liderança, como que é um líder eficaz. E uma liderança que cabe para todos os âmbitos. Lembra, a gente deu muitos exemplos que cabe, inclusive, para uma liderança para o mundo corporativo, para alguma coisa que se faz lá fora, né? Aquele líder de influência, né? Lembra que liderança, nós falamos que liderança é influência e tudo mais. Até aqui nós falamos dessa liderança que cabe para qualquer lugar na nossa vida, na nossa casa, lá fora, no trabalho. Mas a partir de agora nós estamos falando de liderança espiritual. E uma liderança espiritual, ela é pré-determinada. E ela é pré-determinada por quem? Por Deus. E talvez, Dani, essa pré-determinação que Jesus ali está explicando para a mãe que pede, né, talvez tenha a ver com performance mesmo, com entrega dentro dessa liderança, né? Então, até aquele momento não se tinha uma ideia de como aqueles meninos, que são os filhos dessa mulher, eles trabalhariam na obra, o nível de entrega. Por isso está dizendo que é Deus quem escolhe, porque é Deus quem vê o nível de entrega de cada pessoa, entendeu? Com certeza, gente, eles tiveram um lugar, né, preparado por Deus, porque eles foram escolhidos como liderança da igreja, fazendo parte dos 12. Jesus escolheu eles. Mas esse texto ele nos mostra assim para aprendermos mesmo, que não é a gente que escolhe. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Antes da gente amar ele nos amou. Então, é o Senhor que nos escolhe. Lógico, João, Tiago e os demais foram escolhidos, mas aquela mãe, ela estava apelando ou estava tentando encontrar um lugar especial para os filhos. E a gente já aprende que quem faz isso é o Senhor. E esse lugar já está preparado, desde aquele tempo, Jesus falando, para as pessoas a qual o Pai escolheu. Né? Então, a gente começa, a primeira coisa que a gente aprende é isso, nesse texto. Outra coisa, que a liderança é uma continuidade, é uma posição preparada por Deus. Então, é uma posição que ocupamos, que Deus que prepara. E o que Deus prepara? É lógico que Ele nos chama. Se Ele nos chama, Ele vai também ser aquele a qual vai nos capacitar e vai ser aquele também que vai preparar os recursos que a gente precisa para poder liderar. A gente está falando de liderança espiritual, gente, o sobrenatural. Vai depender de Deus. Então, a liderança é uma posição preparada. Ser preparado significa que Deus vai nos dar as ferramentas a qual a gente vai precisar para exercer essa liderança espiritual. E também, Dani, a mãe, e isso tem que ficar claro para todos nós, a mãe já queria elevar os filhos. Como se quem está trabalhando merece uma elevação. O próprio Jesus disse, a Dani já colocou também, que o próprio Cristo veio para ser servido e não para servir, né? Então, isso está falando das nossas motivações ao alcançar uma liderança. Nós chegamos lá para servir ou para sermos servidos? Para servir. Está aí o exemplo do próprio Cristo, né? Então, a mãe queria a posição de destaque para os filhos, e não é bem assim. O cargo de liderança, quem está correndo atrás disso, jamais vai conseguir ser algum líder, porque Deus vai impedir,
porque está chegando lá, está tentando chegar lá pelos motivos errados. A gente vai falar sobre isso, quem busca mais, quem quer muito, né? Ó, então Deus, ele, quando já é uma posição preparada por Deus, Deus ele vai nos dar ferramenta, vai nos dar dons e habilidades para exercer essa liderança, tá bom? É lógico, vocês saberiam disso se vocês estivessem aqui aprendendo? Talvez não dessa forma, né? Talvez aquele entendimento que Deus é sobre todas as coisas e ele é um Deus que vê e que percebe, que nos ajuda no momento que a gente precisa. Mas o conhecimento, gente, a gente que vai ter que buscar. Então, quando você, numa liderança espiritual, no momento de dificuldade ali, que você não sabe o que fazer, você sabe que quem te deu aquela posição de liderança espiritual foi quem? Foi quem, gente? Foi Deus. E aí, no momento sem você saber o que fazer, você vai entender porque vocês estão aprendendo o quê? Que Deus, ele vai te dar. Então, busque em Deus ferramentas, habilidades, os dons para vocês exercer essa liderança. Tá bom? Através do conhecimento nos traz essa clareza e nos dá a direção. Outra coisa que a gente aprende também com esse texto é que a liderança exige um preço, que é exatamente o que o Luciano acabou de falar. Por que exige um preço? Naquele momento, vamos pensar na vida de Tiago e de João, que foram grandes homens de Deus, né? Quem já leu o Evangelho de João, gente? Como João é amoroso, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, vocês têm um advogado, amados. Então, ele foi um apóstolo, né? E ao longo, ele morreu, eu estava vendo no videozinho hoje, de toda a morte de todos os apóstolos, né? Ele morreu mais ou menos 73 anos depois de Cristo, João Evangelista. Naquele momento em que a mãe estava ali falando, pedindo, né, por ele, eles estavam iniciando o ministério. Estavam no começo do ministério deles. Ao longo do tempo, eles foram aprendendo mais, e aí a gente vai falar sobre o preço. Ao longo do tempo, eles foram entendendo o preço que eles tinham que pagar por aquele chamado e por aquela liderança que Deus tinha dado a eles. No final da vida de João, a mãe dele já não estava mais lá, porque se ele morreu 70 anos depois de Cristo, vamos entender que mais ou menos esse período, vamos imaginar uns 35, 40 anos, que é uma maturidade mais ou menos do judeu naquela época. Então, já havia se passado quase 100 anos de vida. E eles entenderam o preço que eles tiveram que pagar ao longo da vida. Vocês estão entendendo? A liderança espiritual, existe um preço a ser dado, a ser pago por ela. E esses dois rapazes, nesse texto, como os demais também, entenderam esse preço e a maturidade deles fizeram entender ao longo do tempo o preço que eles tinham pago. Inclusive, muitos deles pagaram preço, 11 deles, né? Pagaram preço do quê, gente? Sangue, né? De morte, né? Como Jesus também, preço de morte. Então, vamos lá, ó. Cada posição de liderança possui seu próprio preço. A gente vai entender aqui muita coisa muito interessante, falando da sua subjetividade, da sua individualidade, como alguém que exerce uma liderança espiritual, tá bom? A liderança espiritual, ela é única, gente. Vocês sabiam que cada um de nós somos únicos diante do Senhor e exercemos uma liderança espiritual única. E nós vamos ver sobre isso que vamos falar agora, sobre o preço. Então, a liderança espiritual tem um preço próprio para cada um de nós. E cada um da gente vai ter que buscar esse preço. Qual que vai ser esse valor de preço que nós vamos pagar? Jesus morreu na cruz? Foi um mártir por nós? Sim ou não? Sim. Pedro também foi um mártir. Inclusive, ele morreu também morte de cruz. Mas os historiadores contam que ele morreu, ele não quis morrer, ele não foi digno de morrer como Jesus, como cruz. Então, a cruz assim, né? Então, ele pediu para que a cruz fosse invertida. Pedro também morreu uma morte de cruz e morreu também como mártir? Sim. Sim ou não? Mas o preço que Jesus pagou foi diferente do que o preço que Pedro pagou? Entenderam?
Então, é isso que nós vamos ver aqui a respeito sobre preço e sobre liderança espiritual, entendendo que cada um de nós temos um preço a pagar. Olha lá. Em tudo que a gente for ver, há uma etiqueta de preço e tudo tem um valor. Tem até uma lei, né, no mercado, que quando o preço não está visível, quando o preço não dá para entender direito, a gente pode fazer uma reclamação, e se o preço estiver errado, a gente pode pagar o preço que está lá errado. Vocês já viram isso? O mais barato, inclusive, né? Então, é importante a gente entender que tudo tem um preço. Tá? E o preço vai ser em relação a valor. O que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Olha que interessante. É como alguém fala, qual é a visão que você tem? Depende de quanto você é capaz, né, de ampliar o teu campo de visão e enxergar além. Então, o preço também está voltado em relação a isso. Depende do tanto que você quer pagar. Né? A gente vê muito isso quando alguém vai comprar alguma coisa. Eu vou falar uma coisa bem simples, bem de dona de casa. Eu não quero fazer comercial, mas eu acho que vai ser interessante. O arroz está um absurdo de caro, né, gente? Está muito caro o arroz. Aí você vai no mercado, tem lá, marca... deixa eu ver, eu nem sei. Eu vou inventar uma marca. Pra valer. E aí você vê lá R$19. Aí você vê lá, prato fino, R$28. Camil Reserva Especial. Camil Reserva Especial, né? Mas o prato fino acho que é melhor do que o Camil Reserva Especial, né? Aí o Camil tá quase 30, né? Eu acho que eu paguei 28. Quando eu tô com coragem, né? 28, né? E aí você sabe que mesmo que ele é mais caro, mas ele vai render mais, os grãos são maiores. Essa outra marca para valer tá mais barato, né? A gente às vezes compra também, né, quando o dinheiro tá pouco, mas o que você quer, né? A qualidade vai render mais, então depende o quanto você quer pagar por essa liderança espiritual. Tem muita gente que alcança algumas coisas já tá bom. Né? Tem outros que o seu campo de visão vai muito mais além, e aí você quer pagar mais. Tá? Então, são coisas que a gente precisa entender o que a gente quer. Você, como líder, 15 pessoas está bom para você? Para ganhar para Jesus só para multiplicar a célula? Ou você quer ganhar o mundo, ou tantos quanto que está próximo a você? Você quer influenciar para ganhar para Jesus e não pensar somente na sua célula, mas sim na igreja de Cristo na terra. Né? Então, é mais ou menos isso. Quanto mais você deseja algo, mais custará para você. Olha só. Ontem o Luciano falou um testemunho acerca do meu pai, que diz que o meu tio, pai do Saulo ali, o Saulo estava ali, agora foi para lá. O pai do Saulo disse que orou 20 anos pela conversão do meu pai. Vocês viram falando isso? Quanto mais você deseja algo, mais você vai custar por aquilo, vai pagar por aquilo, né? Mais custará para você. Mais força vai ter que pôr. 20 anos, mais suor gente. Vai ter que derramar, mais lágrimas vai ter que deixar cair. Mais oração, mais, né? Imagina quanto oração, quanto lágrima, quanta batalha espiritual o meu tio não teve pela vida do meu pai, pela vida da família dele num todo. O tamanho da liderança gerou uma colheita infinitamente maior. Claro que ele morto hoje não sabe disso, mas se ele estivesse vivo, eu tenho certeza que ele estaria muito alegre com a colheita, porque nós somos colheita das orações do pai do Saulo, não temos dúvida disso. Com certeza que ele morreu e ele não viu muita gente sendo salva. Minha tia também, que hoje faleceu também no Senhor, foi também fruto das orações do meu tio, né, que foi o primeiro. Então, essa é a ideia. Quanto mais desejamos algo, mais a gente vai pagar por ele. Tá? Se você reclamar do preço, mais fácil você vai querer desistir dele. Ontem a pregação de ontem foi maravilhosa, foi uma bênção. E aí o pastor que ministrou, ele falou um pouco disso. Ele falou que é para a gente, não foi com essas palavras, não foi esmurecer,
Mas era no sentido de continuar, né? De não desistir, de não ficar no comodismo, né? Para continuar. É muito essa ideia, né? Se você reclama do preço que você está pagando, ele falou sobre murmuração, né? Sobre ficar lamentando sobre as coisas. Se for para você ficar fazendo as coisas, reclamando, não foi isso? Não faça. Se não for para fazer com amor, não faça. Era isso que eu queria lembrando. Então, quanto mais você reclama e acha alto o preço, você vai desistir dela. Quantas pessoas, assim, numa célula, né, como liderança? Gente, não é fácil liderar pessoas, não. Não é fácil você estar como liderança espiritual fazendo as coisas no reino, não. Eu não vou falar, vou falar para vocês que é fácil ou que é simples, não é. Mas se a gente vai trazendo isso para o coração só como peso e com pesar, por isso que muita gente desiste. Eu estou cansada, eu não quero mais, é muito para mim, estou de saco cheio de tal pessoa, né? Essa pessoa dá muito trabalho, estou de saco cheio dela. Então, você não quer investir tempo dela. A gente vai ver daqui a pouco um aprendizado muito bacana com a atitude certa do pastor, de um pastor da história da ovelha perdida, tá bom? Seus talentos não determinam o seu sucesso na vida, mas o preço que você dispõe para alcançar. Os seus talentos, que são suas habilidades, não determinam o sucesso da vida, mas o preço que você está disposto a pagar. Né? Vamos falar um exemplo até mesmo de estudar, né, Silvia? Estudar não é fácil, gente, mas para você conseguir sua formação e seu diploma lá no final, você precisa pagar o preço. Preço do quê? De tempo, de anos, de muito estudo, de dedicação, não é assim? Exatamente. Né? Para quem estuda online ou para quem vai estudar lá longe, fora é ônibus que pega, cheio, cansado, depois de um serviço. Isso sim que determina o sucesso. Então, não é aquilo que a gente sabe fazer com as mãos, que são os talentos e habilidades, que vai determinar o nosso sucesso. Mas, assim, a perseverança, mais a insistência, a não desistência, que é o preço que pagamos. Porque, que vai demonstrar quem somos. Até porque uma pessoa muito habilidosa ainda assim pode desistir das coisas, né, Dani? Tá cheio de gente assim. Né? Tá cheio de gente assim. Você será criticado por pagar o preço. Essa parte aqui é bem interessante na liderança, assim, liderança espiritual. Quando eu falo de liderança espiritual, gente, não é só liderança de célula, tá? É todo tipo de liderança feita no reino do Senhor. Então, toda vez que você lidera e é um líder com eficiência e baseado nesses princípios, pagando preço, se desdobrando, indo para cima, não desistindo, não se colocando ali como aquele que olha para trás, mas para frente, você vai ter críticas. Então, se preparem. Tem aquele ditado assim, que cabe bem, né, do senso comum, que fala assim: a árvore que não tem fruto, ninguém joga a pedra. Né? Nem então, é percebida praticamente. Né? Entende? Então vai se preparando, que você vai ter críticas, vai ter pessoas que vai se levantar, vai falar alguma coisa. E, às vezes, não é uma coisa muito... agressiva, às vezes é para tentar mesmo te desanimar. Eu não achei legal isso que você fez. Lembrando que, eu não sei se a gente já falou sobre isso, que a gente receber uma crítica construtiva é quando a pessoa diz para você: poxa, isso não ficou tão legal, mas ao mesmo tempo ela se demonstra, ela se coloca ali como alguém que quer ajudar. Mas a gente poderia, com uma construção, né? O que você acha da gente fazer desse jeito? Será que não dá certo? Será que não vai ficar melhor? Né? Então, receber uma crítica construtiva é diferente daquele que só fica te apontando o dedo, falando mal de você e não te ajuda em nada. É diferente as duas coisas. Até porque a liderança, por mais eficaz que ela seja, ela ainda pode ser melhor, né? Sim, então, tudo pode ser melhorado. Se cresce com críticas mesmo. Tá bom? O preço nunca diminui. Cada vez que você é bem-sucedido, o próximo desafio se torna mais difícil. As críticas são mais duras, os testes mais fortes e o preço só aumenta. É bem animador. Vocês estão vendo que vocês estão entrando num caminho que não estão sendo inocentes.
né? Há uma recompensa, lógico, no Senhor, que já falamos sobre recompensa, sobre galardão, lembra? Mas é isso, gente. À medida, Deus, ele vai confiando a nós mais coisas conforme a gente vai vencendo aquelas outras. Você vai vencendo, então conforme você vai fazendo, o seu campo de visão vai ficando ampliado. E aí a gente mesmo, assim, enquanto ser humano, a gente sempre vai buscar novos desafios. Então o preço só vai aumentando. Então, críticas maiores, desafios maiores, e isso você vai alcançando. Ô Dani, uma vez, de tanto falar, né, dos ônus da nossa fé, daquilo que você vai viver de dificuldade na sua trajetória cristã, uma vez eu não me lembro quem, a pessoa falou assim: pastor, mas se a gente vai viver tudo isso, não é melhor tirar o pé da tábua, não? Até para que a gente passe despercebido. Veja bem, a pessoa, ainda que ela não faça nada, vamos falar de batalha espiritual, ainda que ela não faça nada, ela vai ser perseguida tanto quanto quem está fazendo. Só que quem está fazendo, quem está buscando, quem está disposto a pagar o preço, tem poder para oferecer resistência, entendeu? Então, aí é que nós vamos ver a diferença daqueles que caem e daqueles que se mantêm de pé. Então, quanto mais a gente avança, mesmo que existam ônus, a gente está fazendo algo benéfico para nós mesmos. Nós não somos mais quaisquer pessoas. Para vocês terem uma ideia, a Daniela está falando de preço. Esses 2 microfones eu comprei nos Estados Unidos. Na época que eu comprei, no Brasil, cada um deles custava R$4.000. Eles falam como qualquer outro microfone, mas a qualidade deles é muito maior. Eu estava disposto a pagar o preço, primeiro, porque eu estava nos Estados Unidos, muito mais em conta, lá eu conseguia ganhar para trazer. Mas eu paguei o preço para ter o melhor microfone do mundo. Esses microfones não são da igreja, eu comprei com meu dinheiro, eles são meus, mas eu coloco a serviço da igreja. Então, você pode ter o que os outros têm, mas você pode ser melhor de acordo com o preço que você está disposto a pagar. E esse ser melhor não tem nada a ver com vaidade, mas tem a ver com satisfação pessoal, de você estar entendendo, de você estar absorvendo, de você estar querendo sempre mais. Porque vida cristã é progressiva, é para frente, você tem que andar. Ah, mas eu vou ficar paradinho aqui no meu canto. Se você está parando, é como se você estivesse retrocedendo. Quem para está correndo um sério risco de retroceder. A gente tem que avançar o tempo todo, ainda que estejamos no lugar mais quente, mais sangrento da batalha. Eu já me acostumei nesse lugar, não consigo mais sair dele. Olha só, eu falei para vocês que o preço ele nunca diminui, né? E aí a Gisele falou assim, nossa, que animador. Só que eu tenho o próximo tópico traz um alívio gostoso. E essa é a recompensa, ó. O preço realmente ele só vai aumentar. Sempre vai aumentar. Mas a percepção do preço vai ser diminuída à medida que a gente vai nos relacionando com Deus. Olha que interessante. O preço, ele não aumenta, é verdade, não abaixa, quer dizer, né? Você tem outros desafios, vai te custar mais, e você vai se doando. Mas como é uma liderança espiritual, e nós estamos falando do sobrenatural, onde Deus nos colocou nessa posição de liderança, onde Deus nos dá a ferramenta para exercermos essa liderança, à medida que a gente se relaciona com Deus, cria intimidade com Deus, a percepção desse preço diminui. Eu tinha uma certa resistência de falar sobre preço, assim. Eu cresci muito antigamente falando sobre... As pessoas falavam muito sobre preço. Fulano de tal está pagando o preço. Mas eram pagando o preço, por exemplo, da rebeldia, pagando o preço da consequência do pecado, alguma coisa assim, sabe? E eu sempre achei na minha cabeça assim, que fazer a obra de Deus não era pagar o preço. Eu achava que Jesus ele falava assim que o que alimentava ele era fazer a vontade do Pai. Então, eu achava até mais como fazer a obra do Senhor e cooperar no reino é uma forma mesmo de satisfação e não de preço, porque preço dá um certo pesar. Não dá quando você fala, tem que pagar, e pagar caro, né? Foi o que vocês entenderam no princípio anterior. Mas você sabe o que acontece? É a percepção de você se relacionar com Deus, mesmo que o preço está alto, que você está pagando alto preço,
A sensação é que você não está pagando o preço que está sendo diminuído porque você está ao lado do Senhor. É a ideia do sacrifício que já não é tão sacrificante assim. Porque você está ali, você fica um com o Senhor, um com Deus, com propósito, o mesmo propósito no coração, desejo, o mesmo desejo que o Senhor tem de ganhar vidas, de ser bênção na vida do outro. Então isso se torna leve, porque o Senhor, Jesus, ele falava, olha, o meu fardo não é pesado, é leve. Entende? Então, uma boa notícia, né? Quanto mais você achar que está sendo pesado, está sendo difícil, aquela sensação, eu estou cansado, estou estressado, qual que é o caminho, gente? Se relacionar-se com Deus. Quanto mais você se aproximar do Senhor, mais estar aos pés do Senhor. E a forma de se fazer isso, a gente já falou muitas vezes aqui, é oração, é lugar secreto, é palavra de Deus, é comunhão com os irmãos, isso nos aproxima de Deus. Aí essa sensação de cansado, de cansaço, de pesar, de fadiga, de estresse vai embora. E aí a gente se sente satisfeito. Tá bom? Bom, a gente vai passar rapidinho por aqui, porque eu acho que a gente está falando muito, a gente vai ser repetitivo, mas só para ficar mesmo na cabeça de cada um de vocês. A liderança está dentro de todo mundo, de todo homem. Tanto é que a gente viu aqui, ó, os discípulos todos ali responderam, né, naquele momento, vocês vão poder tomar o meu cálice? Responderam. Então, todos responderam, vamos sim, podemos tomar o seu cálice. Então, todos desejavam aquilo. Todos desejavam. E outra coisa, você desejar uma liderança não é pecado. Né? Não desagrada a Deus você desejar a liderança. No texto em especial, a gente está vendo assim, uma mãe ou alguém buscando uma preferência. É diferente do que você desejar uma liderança espiritual. Então, se você deseja uma liderança espiritual, boa coisa você deseja. Olha, em 1 Timóteo 3,1 fala assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Então, existe uma liderança dentro de nós. Existe uma posição já liberada por Deus sobre a nossa vida. Então, você desejar também ela, Deus quer que a gente deseja, tá bom? Não é pecado. O que é pecado, você querer ser mais do que o outro. Ou querer pular etapas e ir à frente do outro sem pensar, né? O outro que eu falo é todos nós aqui juntos, tá bom? Ô Dani, é bom acrescentar, quando você disse que, ou você sugeriu, a liderança está dentro da gente. Isso não é apenas sobre a vida de algumas pessoas. Porque tem gente que confunde não ter liderança porque não exerce cargo dentro da igreja, mas ele tem uma liderança na família, do qual ele é chefe, no trabalho, no qual ele é um gerente ou tem qualquer cargo de liderança. Então veja que nós fomos criados para liderar, para reinar. Nós somos, é intrínseco, está dentro da gente e começou lá em Gênesis, quando Deus começou a dar função para as coisas, né? Para a terra, o que ele disse? Frutificai, né? Para o céu, não negue a chuva. Para a lua, brilhe, aqueça, ilumine. Para o sol, aqueça, né? Brilhe. Para a lua, ilumine a terra. E quando chegou para o homem, o que ele disse? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que arrastam sobre a terra. Aí o versículo de número 29 diz assim, Deus disse, eis que vos dou toda a erva. Quer dizer, Deus vai dando, e um pouco antes, no versículo de número 26, aí tem um versículo central que vai confirmar o que eu estou dizendo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele reine. Quer dizer, está dentro da gente. Todas as pessoas têm um quê de liderança dentro de si. Agora, só precisam se desenvolver. Entendeu? Em algum momento da vida, ela manifesta. E hoje nós estamos aqui puxando isso para nós, porque nós queremos muito isso mesmo, não pelos motivos errados, deixo bem claro, mas pelos motivos certos, que é de servir. Porque alguém disse lá atrás, né, em algum momento da literatura, um poder que se serve ao invés de servir é um poder que não serve. O poder nos é dado para servir e não para sermos servidos, entendeu? Amém. Bom, olha só, coisa que a gente já tem falado bastante, né? A liderança não é para o nosso próprio benefício.
A liderança é para benefício dos outros. Nós vemos aqui nesse texto que nós lemos de Mateus, Jesus falando, olha, aquele que quiser ser servido tem que servir primeiro. Né? E aí depois ele diz assim, sobre o propósito, né? Ó, a liderança é cumprir um propósito e beneficiar outros. E aí ele se coloca mesmo, olha, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas veio para servir, dando a própria vida em resgate de muitos. Então, esse texto ele nos mostra como uma liderança espiritual deve ser exercida. Né? Entendendo o preço, a disposição de se pagar esse preço, sabendo que o preço não diminui, mas à medida que a gente se relacionar com Deus, a percepção e a leveza desse preço e desse chamado vai ser melhor, né? Porque o fardo que o Senhor tem para nós não é pesado. É entender que a gente não está para se beneficiar, aproveitar porque somos líderes ou porque temos esse cargo, vamos colocar assim, a gente ter vantagem sobre isso e acabar explorando as pessoas. Não é isso. E a liderança espiritual, ela serve um propósito. O propósito de Jesus aqui no final era dar a vida para resgatar todos nós. Então, e é para benefício, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje, né? Como aqueles que se aproveitam desse benefício, né? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, nós temos o benefício e temos aqui a oportunidade, né, de estarmos vivos e de termos vida eterna. Percebe como a liderança espiritual é diferente? Tá bom? Bom, vamos entrar aqui, atitudes do líder. Essa parte aqui é muito bonita. A gente vai aprender com a parábola da ovelha perdida. O pastor e a ovelha perdida. Tá registrado em Lucas, em Mateus, né? Para quem quiser ler no contexto todo, mas está lá, Mateus 18, 10 ao 14, e Lucas 15, do 1 ao 7. Todos aqui conhecem a parábola da ovelha perdida? Que havia um pastor, tinham 100 ovelhas, e aí uma ovelhinha saiu, né, e ficou desgarrada do aprisco. Aquele pastor deixou as 99 e foi buscar a outra que tinha perdido. Aí ele buscou, trouxe, colocou essa ovelhinha aqui nos ombros e trouxe de volta. Essa a parábola é Jesus ensinando algumas coisas para as pessoas que o ouviam, inclusive os discípulos, tá bom? E nós vamos aprender algumas coisas aqui com esse texto. Primeira coisa, me parece que esse texto ele fala muito mais sobre o pastor do que a ovelha. Né? Vai estar falando muito mais sobre o pastor, traz ensinamentos sobre o pastor do que a ovelha. A ovelha, a gente sabe que, se for para trazer para uma parte literal, né? A ovelha somos nós, que às vezes a gente sai dos cuidados aí do bom pastor e vai caminhar por aí afora. Mas a atitude do pastor, que traz algumas coisas bem bacanas, isso serve para a gente como liderança espiritual. Bom, primeira coisa, esse pastor ele tinha controle de todas as coisas, inclusive o controle de quantidade. A Bíblia fala a história de 100. Tinha 100. Aí ele percebeu, se ele tinha 100, e ele percebeu que uma foi embora, gente, vamos imaginar. Tem 100 coisas, 100 ovelhinhas ali. Porque uma vai embora, se a gente não tiver o controle e não contar todo dia, a gente ia perceber? Dá para perceber tanto assim? Só percebeu porque ele tinha um controle. Talvez ele contava quando ele chegava para pastorear e na hora de guardar elas de novo, ele contava de novo. Por isso que ele percebeu que faltou uma. Então, ele tinha controle, inclusive, de quantidade. Vocês vão pegando aí como liderança de célula, né? Como que a gente precisa ter também esse controle. Ele também tinha controle de qualidade. O pastor, ele sabia que a ovelha estava perdida. Não era só uma que foi. Ele sabia que ela estava em algum lugar perdida. E perdida nos dá a entender que alguma coisa não está bem, que a pessoa não sabe como voltar, né? Que a ovelhinha não sabe como voltar, não sabe o caminho de volta. Então, não é só quantidade, mas qualidade também. Ele tinha essa percepção, tá bom? O controle é o resultado de uma preocupação santa que o líder precisa ter.
um encargo, uma responsabilidade dada por Deus. Nós falamos agora há pouco que uma liderança espiritual é algo pré-determinado por Deus. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos coloca como liderança. Coloca uma posição de liderança, com essa posição nos dando ferramentas, dons e talentos para exercer esse cargo, certo? Então, o controle não é o controle de você controlar a vida do outro, como existem em muitos lugares, mas é o controle, uma preocupação santa, uma preocupação para saber como que está aquela pessoa que você percebe que está um pouco distante, que está perdida, mesmo estando de corpo ali, mas a mente está longe. Né? Então, primeira coisa que a gente aprende com esse pastor, com essa parábola, controle. Paulo, ele tinha essa preocupação com as igrejas. Paulo, ele era o apóstolo dos gentios, que abria as igrejas e preparava um pastor local, e aí ele ia abrindo outros lugares. Mas enquanto ele estava, por exemplo, em Roma, ele se preocupava com a igreja de Éfeso. Quando ele estava em Éfeso, ele se preocupava com a igreja de Colossos, com a igreja aos Gálatas. Ele tinha essa preocupação santa. A gente vê em diversos versículos das cartas. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Né? Em Coríntios, ele fala isso. Em Atos, fala assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como que eles estão, para ver como eles passam. Olha a preocupação santa. Né? Um líder, ele precisa ter essa atitude, né, de se preocupar. Hoje, talvez muitos aqui ainda não tenham uma liderança de célula, por exemplo. Mas você tem essa preocupação santa com as pessoas da sua célula? Que não estão vindo? Que não veio ontem no culto, por exemplo? Né? Quem tem a preocupação e percebeu ali, não de um controle ruim, mas aquela preocupação, por que tal pessoa tem tantos domingos que não está vindo? O que está acontecendo? Será que ela está perdida? A preocupação do pastor. Na nossa experiência pastoral, ontem mesmo, né? A igreja estava cheia e tal. É menos perceptível quando a igreja está cheia, né? Porque daí você vê tanta gente que você nem lembra. Mas essa percepção de você sentir a falta só acontece com a convivência. Quando você convive com a pessoa, quando você conversa, quando você tem os cuidados por ela. Quando ela não aparece, fica assim muito grande a falta que aquela pessoa está fazendo. Eu já identifiquei 4 ovelhinhas que estão um pouco desgarradas, sabe, do aprisco. Por quê? Porque não é apenas a questão da falta, é a questão de você conhecer que não está normal, alguma coisa não está normal, entendeu? Não é só a falta, porque uma coisa é a pessoa falar, pastor, eu não estive na comunhão, que eu estou doente, amém, nós vamos orar. Mas até quando a pessoa diz que o que não é a verdade, a gente já sente. A gente sente que não foi apenas um mal-estar, que não foi... Existe, não é que a pessoa está mentindo, a palavra mentira é muito forte. Omitir, talvez, né? Ela mesmo não quer dizer o que está acontecendo. Ela está tentando ser elegante com você, mas você percebe no tom de voz, na maneira até como a pessoa escreve, entendeu? Gente, tem gente que não vem, que falta literalmente, mas a gente precisa ter algo assim, um discernimento de perceber as pessoas que vêm, mas também está longe, está perdido. Exato. E tem muita gente assim. Sim. Né, que vem, o corpo está aqui, mas a cabeça está em muitos lugares. Entende? Então, tem essa percepção também. Assim como o aprisco, Daniela, é uma coisa muito importante, a igreja o aprisco e a gente tem que ver o povo dentro da igreja. Não é só uma questão, o pastor quer ver a pessoa dentro da igreja para fazer número. Não é isso. É que a gente sabe que a igreja tem papel fundamental porque ela permite que a pessoa viva na comunhão. Entendeu? A igreja, a sua célula, né, é o aprisco, é o seu aprisco. O controle, ele também é uma informação. Através da informação, a gente vai ter estratégias e planejamento de como trazer essa pessoa, essa ovelhinha de volta. Aquelas que estão, mas estão cabeça longe, ou aquelas que não vêm também. Então, Paulo também tinha isso, gente. Né? Ele não falava assim somente dessa preocupação santa que ele tinha, mas ele também recebia informações.
de pessoas que eram das congregações, que escreviam para ele ou mandavam mensagem para ele dizendo como a igreja estava. Então, aqui a gente aprende uma outra coisa interessante. Tem gente que pensa assim, né? Fulano de tal é fofoqueiro, já fofocou tudo pro pastor. Né? Contou alguma coisa, né? Mas não, gente. A gente precisa ter essa unidade para ajudar um ao outro. Ajudar o seu pastor, ajudar o seu líder. Se você percebe que algo não está legal, que está acontecendo alguma coisa com alguém, se você percebe que está distante, a gente precisa ter essa informação, porque é a partir da informação que a gente vai conseguir, juntos, alcançar a estratégia e pensar em como que a gente vai trazer essa ovelhinha de volta. E esse pastor, ele tinha informação também. A informação vinha dele mesmo, né? Que ele contava ali, ele tinha aquele controle de quantidade e de qualidade. Paulo, ele recebia informações mesmo dos outros membros. Coríntios fala assim, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. Eu não estou falando de fofoca ou de maldade. São pessoas que se preocupam uns com os outros. Quando a gente é o corpo de Cristo. Se o dedinho do pé está doente, todo o corpo está, gente. Se está com um problema na pontinha do... Quem já teve... Quando o encravado é pequeno, não é? É algo pequeno diante de um corpo todo. Mas, gente, aquilo te adoece, você fica ali irritado com aquela dor. Aí não é só o teu dedo que dói, tem hora que irradia... É irradia que fala? Né? A perna toda fica doendo, então é essa a ideia. E as pessoas aqui, pois a vosso respeito, meus irmãos... Fui informado pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Nossa, será que os irmãos lá de Coríntios ficou com raiva dos da casa de Cloé? Claro que não, porque... Esses da casa de Cloé. Ô, Dani, certamente, se eles ficaram com raiva ou não das... Paulo não quis nem saber. Mas provavelmente o pessoal da família de Cloé falou para Paulo, pode falar que foi a gente mesmo, porque a gente quer as coisas certas, no plumo, poxa. A pior coisa do fofoqueiro, daquele que quer maldade, quando fala assim, tô te contando, mas não fala que fui eu que falei. Você não fala que pode dar problema. Os da casa de Cloé não estavam nem... Olha, Paulo, está acontecendo umas contendas aqui entre os irmãos. Pode falar que foi a gente quer que resolva. Porque a gente ama demais essa gente, né? Para vê-las perdidas e ficar quieto. Exatamente. Olha, outra parte aqui também em Coríntios, a igreja de Coríntios estava acontecendo algumas coisas aí. Porque antes de tudo estou informado a haver dissensões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Aqui é a parte da ceia, né? Então, ele está falando assim, fui informado que está acontecendo algumas coisas, algumas divisões entre vocês. Então, a informação para a pessoa certa, não ficar falando um para o outro, mas para as pessoas certas, para resolver a situação, faz a gente se movimentar para alcançar de novo essa pessoa que está longe. Tá bom? Aprendemos aí com esse pastor da parábola da ovelha perdida. Esse pastor, Dani, desculpa interromper, esse pastor é o próprio Cristo, e o próprio Cristo quer que nós tenhamos as mesmas características dele no cuidado. Porque cá entre nós, estamos falando de 100 ovelhas. Perdeu-se quantas? Uma. A perda foi grande? Irmã, se a senhora tem lá uma quantidade de dinheiro guardado, perdeu 1% do que está lá, não é legal perder absolutamente nada. Mas se você perde 1%, ok, dos males esse é o menor. Nós temos que ser os pastores, os líderes do 1%. Entendeu? Porque é isso que vai nos reconhecer, não pessoas que olham apenas para a quantidade, mas que têm amor pelas ovelhas que têm, né? Ontem, Daniela, eu até perguntei se tinha alguém do evangelismo aqui visitando a igreja. Tinha, e a pessoa ficou com vergonha de falar. Então veja que o nosso resultado já começa a aparecer. Uma vida que apareceu por aqui tem que ser realmente muito celebrada, porque nós pagamos um preço para... Não foi sacrifício, né? Porque a Dani até explicou, porque foi gostoso estar lá. Mas nós pagamos um preço que muita gente da fé não está disposta a pagar. Então, veja que
quantidade para Deus é importante, ainda que seja uma vida. Agora, será que essa ovelhinha, porque tudo isso tem a ver com célula, com a igreja, com os pastores que nós somos, será que essa ovelhinha não era uma ovelhinha que já estava dando problema no meio da 100? Mas o pastor fez o quê? Espera aí, eu não vou jogar fora. Por isso que eu falo, Daniel e todos os líderes que aqui estão, tem gente que às vezes a gente quer que da área mesmo, de tanto problema que está dando. Só que nós somos pastores, ou temos que ser pastores, segundo o coração de Deus, como Cristo foi, né? Então, por mais que esteja dando problema, por mais que nós tenhamos sido atacados, porque pastor também é atacado por ovelha. Você já viu na internet aqueles memes, né, das ovelhas batendo no pastor, né? Joga o pastor longe. Aí quando ele está se recompondo, vem um outro, paf, bate com tudo, ele voa mais 2 metros. Mas o que acontece? Nós não somos quaisquer líderes, pastores, nós somos líderes segundo o coração de Cristo. Uma vez que a gente está tentando, a Dani não gosta que eu falo muito, que eu estico bastante. Mas uma vez que a gente está, depois ela briga comigo, tá? Uma vez que a gente está aqui na Praça do Grimaldi, tentando ganhar, e quando a gente ganha uma vida, já não é uma alegria? Agora a gente não tem que trancar a porta de gente que está saindo? O que adianta a gente ganhar lá e perder aqui? Né? Então temos que ir atrás, inclusive, das pessoas que são difíceis. Essa parte que você está falando, Luciano, é para aquelas ovelhas que essa ovelha não veio de fora, ela já estava no aprisco. Então está falando da igreja, de quem está aqui. Não está falando do lado de fora, está falando da gente. Então, é perceber, ter esse olhar desse bom pastor, tá falando aqui de dentro. O Luciano, ele falou bastante coisa sobre a atitude certa desse pastor, né? Ele falou sua fala agora foi exatamente essa próxima parte aqui que nós vamos falar rápido, que é a atitude do pastor que não foi comercial, que é o que poderia ser, né? Como ele disse. Se eu tenho um negócio, eu perdi 1% só, não é tão ruim. Mas não foi, ele teve atitude de pai. E pai não quer perder nenhum filho. Né? Exatamente. Então, não quer perder nenhum filho. Paulo também fazia isso. Ele mostra o que ele tinha o coração desapegado a interesses humanos. Né? Então, ele falava assim, 1 Tessalonicenses 2, 5-9, ele fala, não usamos de intuitos gananciosos, mas labutamos noite e dia para ganharmos nosso dinheiro. Né? Ele está falando assim que não tinha interesse nenhum em ganho financeiro. Né? A questão também da igreja é muito comercial para muitos lugares, gente. Tem gente que vê as ovelhas como ganho mesmo. Tem igrejas que fazem gráficos e falam assim, quantos você vai batizar esse mês, esse ano? Quantos você vai levar para o encontro? Porque uma ovelha significa mais um recurso financeiro que entra. É o pastor que diz assim, eu não perdi uma ovelha, eu perdi mais um dízimo. Mais um dízimo. Entende? É bem isso. Um comércio dentro da fé, não podemos pensar dessa maneira. Outra coisa, o pastor, ele não tinha nenhuma atitude passiva. Né? Ele não ficou ali esperando a ovelha voltar. Do mesmo jeito que ela foi, ela volta. Né? Ela sabe o caminho dela. As portas estão abertas. Na hora que ela quiser, ela volta. Não foi essa atitude que ele teve. Mas você vê que não é algo fechado. O pai da parábola do filho pródigo ficou esperando. Então, tem gente que, de fato, às vezes a gente precisa esperar voltar. Precisa quebrar a cara lá fora. Mas é que essa parábola, ela tem, a gente pode até depois a gente Sim, falar um estudo mais profundo sobre isso. Eu só estou dizendo que não está engessado, né? Não está engessado. Mas são 3 situações que a gente pode depois trabalhar delas e ver a diferença das 3. Porque tem a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida do filho e pródigo. do filho perdido, que é o filho pródigo. No Tem mesmo diferença capítulo. no mesmo capítulo. Tem diferença entre elas. Sim. Porque que uma ele foi buscar, o outro ele ficou esperando, o outro teve que procurar dentro de casa. Tem diferença. A gente pode, depois, assim, hoje eu acho que não vai dar tempo, mas a gente pode pensar, Luciano, e trazer uma explicação teológica mesmo. Por que é diferente? Por que um fica esperando, o outro foi buscar, tá bom? Mas nessa parábola aqui... Ele simplesmente foi buscar e trouxe. Não sabemos sob quais circunstâncias, se arrastado, se convencido, mas ele foi lá e buscar. Ele pôs no ombro, né, e trouxe de volta. Exato. O pastor, nenhuma
não teve nenhuma atitude de comodidade, que foi o que você falou. Eu perdi só 1%, não vai fazer falta, não vai fazer diferença. O pastor não teve uma atitude rancorosa, né? Essa ovelha é traidora, mal agradecida, né? O tanto que eu fiz por ela e agora ela foi embora. Não teve essa atitude. Eu fiquei guardando ela aqui dos perigos do lobo, do urso não, do leão, e ela foi embora agora, não é? Ele não teve essa A ovelha atitude. problemática sempre vai ser o maior teste do pastor, né? É aí que vai ver se ele realmente é vocacionado para isso ou não. Bom, vamos falar agora sobre planejamento, estratégia e perseverança. Nós terminamos 9h15, agora eu nem lembro mais. Geralmente... 9h30 termina. 9h30? 9h30. Tá. Que horas são? 9h10. Tá. Tá bom. Planejamento, estratégia e perseverança. Nós vamos ver no texto que tem uma palavra muito interessante. O pastor não saiu procurando a ovelha, mas ele buscou a ovelha. É diferente uma coisa da outra. Procurar, a gente procura o que a gente não sabe onde está. Mas a gente busca quando a gente sabe onde exatamente está. Entende a diferença? Então, o pastor, por ele saber onde ela estava, tinha ideia mais ou menos de onde ela estava, então ele sabia a estratégia certa, ele teve o jeito certo do fazer. Uma das diferenças, Luciano, das histórias pode ser essa também. A história da dracma perdida, você vê que a pessoa procura. Se perde dentro, Se né? perde dentro de casa. Precisa de uma luz, né? E tem muito simbolismo aí. Perde dentro de casa, a luz acende, ela ficou procurando no escuro, não achou. Percebe? Uhum. A luz acendeu, ela achou a dracma perdida que estava dentro de casa. Mas na história da ovelha, a gente vê que ele foi buscar a ovelha perdida. Isso nos dá a ideia que por ele saber onde ela está, ou por ele ter a ideia onde aquela ovelha poderia estar, ele teve uma estratégia e ele teve um planejamento de buscar essa ovelha. Entendem? A gente vai ver aqui, a questão do planejamento, né? Ele planejou em buscar essa ovelha. A gente não pode trabalhar como liderança sobre as circunstâncias das coisas, sem ter uma ideia. Por isso que a informação é importante. Por isso que o trabalhar em conjunto, gente, dentro de uma célula é importante. Porque a informação chega, por exemplo, no líder ou no pastor da igreja, o pastor tem ideia mais ou menos do que está acontecendo. Quando todos se calam, e as pessoas até sabem, vou dar um exemplo prático, vai. Tem alguém na igreja que está com algum problema de qualquer ordem, só que ninguém fala nada. O pastor só percebe, ou o líder só percebe que ela não tem vindo, ou tem vindo de vez em quando, ou às vezes vem para a igreja totalmente dispersa. Mas alguém sabe que ela está com problema e que ela precisa de ajuda. Chegam até o pastor e conversam, falam com ele a situação, como ela está, mais ou menos ali. Esse pastor ele vai saber como chegar até a pessoa. Vocês estão entendendo? Vai ter estratégia de como chegar. Aí ele vai saber exatamente mais ou menos qual que é o problema que ela está vivendo ali. O trabalhar em equipe ali juntos, porque entendendo que somos todos um só, o corpo de Cristo, vai nos ajudar em relação a isso. Alguém tem alguma dúvida? A estratégia é diferente, percebe? E aí a gente não vai desistir, tá bom? Quer falar alguma coisa agora sobre isso? Não? Bom, outra atitude também desse pastor foi abnegação. Alguém quer procurar para mim no dicionário a palavra abnegar, abnegação? Abnegar, né? Abnegar, né? Abnegar. Abnegar. É porque é B mudo. Abnegar. Pode falar. Quem que achou? Eu pego aqui, então. Abnegar. Olha só, Legal. abnegar, renunciar ou sacrificar-se em benefício de outro ou por alguma causa. Esse pastor, ele teve a atitude de abnegação.
Ele fala de um pastor realmente que foi buscar uma ovelha perdida em prol de uma pessoa, né, de um ser, de uma situação, de uma causa. No caso, para a gente, né, o pastor, ele nos ensina, através de uma liderança espiritual, a termos uma atitude de sacrifício das nossas coisas, das nossas preocupações, em favor do outro. Foi o que Jesus fez. Mas ontem nós tivemos um testemunho da pastora Sandra, quando homenageava o bispo, dizendo, olha, o pastor Elias depois também, eu estou aqui, hoje eu sou o pastor que sou, porque alguém lá atrás abnegou, sacrificou, deixou de fazer suas próprias coisas para estar na casa deles lá, quando eles estavam lá vivendo aquelas situações difíceis. Então essa abnegação é justamente o sacrifício que o pastor faz, às vezes deixando a sua própria família, deixando de fazer o que mais gosta, às vezes faltando num trabalho. Por isso que, pastor, eu entendo hoje que não pode nem trabalhar fora, ele tem que ter uma estrutura que possa também fazer com que ele tenha um certo conforto na sua família, porque ovelha não tem problemas antes das 8 e só depois das 17 horas. O problema das ovelhas não é no horário, fora do horário comercial e dentro do horário comercial, entendeu? Então essa abnegação, uma vez a pessoa falou, pastor, o senhor trabalha ou só é pastor? Poxa, eu sou pastor porque eu trabalho como pastor, eu tenho a função e trabalho dentro dessa minha rotina que não é fácil, por isso que eu tenho que também ser recompensado, né? Então, a gente também tem que prestar bastante atenção nessa parte aí. Olha, ao contrário, por exemplo, por conta de... A gente tem uma... Ao contrário, não. Primeiro, deixa eu explicar em relação à abnegação. A gente se dá muito pelas pessoas, né? Em sacrifício por uma pessoa ou por uma causa. Então, é aquele líder que se dá, que se doa, renuncia, como o Luciano falou, para viver pelo outro, para trazer o outro para perto. E aí, o que acontece se a gente não ter cuidado? A gente acaba esperando do outro um retorno disso tudo. Sabe a questão assim da pessoa assim, da gratidão? Então a gente vai querer que a pessoa tenha uma dívida de gratidão com a gente, porque eu fiz tudo isso por ele, então ele também tem que fazer por mim. E isso não é abnegação. Abnegação é você fazer... Isso é troca de favor. Sem você esperar nada em troca. Então, por exemplo, a gente precisa entender e ter o cuidado para evitar esse tipo de coisa. Os pais que nunca liberam seus filhos. É porque eu me doei, eu busquei, eu discipulei, eu cuidei, eu amei, eu ajudei ali no processo de cura, de libertação. Acontece muito isso, gente, dentro das células. Você ganha a pessoa, você abre a tua vida, a sua casa, sabe? Tudo aquilo, você está se doando por ela. Aí, de repente, aí você não quer que ela saia mais de perto de você, não deixa ele crescer, não deixa o filho avançar. Como pais espirituais, a gente não pode querer isso para a gente. Outra coisa também, que é a questão de uma gratidão eterna, né? Se você sair de perto de mim ou debaixo daquilo dos meus cuidados, é que você está sendo ingrato e não aceita, não libera a pessoa. Faz um carnê aí de dívida, de gratidão, uma vida inteira. Isso não é abnegação. Por isso que o líder precisa trabalhar prevendo decepção. Também tem isso. Não, mas deixa eu falar, eu vou explicar direitinho esse negócio para vocês. Não é que alguém nos decepciona, mas a gente tem que estar preparado para lidar com gente que talvez está tão perdida que vai se manifestar de maneira ingrata, mas não é uma gratidão que se deve a mim, é uma gratidão que ela recebeu do alto através de alguém que está na terra, entendeu? Então, eu não trabalho, eu não tranquei o meu coração para dizer, a qualquer momento pode me decepcionar. Não é essa a questão, não é assim que eu quero que vocês vejam. Mas um pastor que não trabalha com a possibilidade de ter problemas pela frente, quando ele enfrentar os problemas, é ele quem vai cair. Entendeu? É ele quem vai ficar chorando o tempo todo. Então, nós temos que entender que não é no coração que tem que ter calo, mas é na nossa vida prática diária, da gente saber que a gente lida com o ser humano. E que a qualquer momento, um ser humano pode fazer coisas que o outro ser humano não está preparado, às vezes, para absorver. Então, eu trabalho com essa possibilidade, de repente...
de me encontrar com situações como essa. Isso vai mudar a minha vida? Eu não vou me entregar o tanto que eu tenho para me entregar, porque, de repente, isso pode acontecer? Não, não é nada disso. Eu vou me entregar tudo que posso, eu vou me doar por inteiro, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, mas com essa possibilidade de que as coisas, de repente, lá na frente, podem, de alguma maneira, acontecer para me entristecer. Então, eu já contando com essa possibilidade, eu já entendo, portanto, que eu não posso esperar as coisas que eu gostaria que acontecessem o tempo todo, entendeu? Outra coisa também é que os pais que exigem retorno desses filhos, algum retorno do investimento que eles fizeram nesses filhos. Né? Os pais quem tesouram os filhos e não o contrário. Então, não esperar desses filhos. A gratidão, gente, não tem nada a ver com isso. É quando a gente exige esse retorno. Eu investi em você, agora você tem que estar aqui, junto comigo. A dívida, né? E não é assim, né? Os filhos, eles precisam crescer e avançar. Falar para vocês, assim, experiência, assim, sobre mim, né? A minha experiência como liderança espiritual. Eu já passei por essa situação, exatamente essa situação. E eu entendo que o Luciano está falando, que não é fácil. A gente ajuda e fica ali anos com a pessoa, no processo de crescimento, de avançar dessa pessoa, e fica feliz com as conquistas, e celebra e traz de volta. É uma bênção. Aí, quando a pessoa está pronta, né, que você vê assim, poxa, agora nós vamos trabalhar juntos para o reino, nós vamos avançar, vamos crescer juntos. De repente, essa pessoa vai embora. Essa pessoa vai embora. E aí, cortar o cordão, né, dessa pessoa e deixar esse filho ir, não é fácil. E a gente precisa trabalhar isso em nós. Dani, né? acho que cabe aqui, vou até citar o nome da pessoa, porque a gente ama tanto, essa pessoa nos ama tanto também, Thaís Micaeli. Puxa vida, chegou aqui numa situação tão difícil, graças a Deus, Deus foi paulatinamente trabalhando, libertando, fazendo coisas lindas na vida. Quando ficou pronta, casou e foi embora. Casou e foi embora para bem longe. Mas por que a gente está citando o nome dela aqui? Porque nós abençoamos de uma tal maneira e celebramos, entendeu? Todas as conquistas. Porque a gente entende que tudo o que foi feito teve também participação nossa, então a gente se alegrou. Quando ela foi embora, nós entendemos que era o tempo dela ir embora. Mas não foi fácil, não. E ela foi embora bem, graças a Deus por isso, entendeu? Então, isso é muito gostoso, isso é muito legal. Nós conhecemos perto da gente, Daniela, eu não sei como que está hoje, mas uma mãe que foi traída pelo marido e fez da filha a sua companheira para todo sempre. Não incentivou a menina a namorar, não deixou a menina namorar. Hoje a menina está com 40 anos morando com a mãe sozinha. Todo namorado que a filha arrumava, a mãe dava um jeito de cortar, mandar embora, jogar areia, para se tornar o marido dela. Aí eu digo o seguinte, isso é natural? Não. A gente não cria filhos para daqui a pouquinho casar e dar área, não é assim? Na liderança, a gente linha na pipa, né? A gente não cria para casar, formar sua própria família, e a gente não fica feliz com isso? Fica, mas a gente... É uma coisa assim, por que está falando sobre isso? Porque a gente tem que ficar feliz e celebrar, mas não é fácil, não. Não é fácil, assim, nem como liderança espiritual, é aquela sensação de te arrancar. Como também como mãe, tem 1 ano e pouquinho que minha filha foi embora. E também foi difícil, hoje menos, mas também foi difícil. Mas é algo que a gente precisa trabalhar isso em nós. Vai acontecer com vocês, gente. Vocês vão investir. Oi? Então, tá vendo? Tá vendo? Você vai fazendo, você investe, você coloca a tua vida, o teu tempo, faz um monte, e você vê a pessoa crescendo e avançando. Agora vamos junto, né? Vamos que vamos. Na liderança espiritual, você pensa, você trabalha a vida de alguém para estar junto com você, pra você ganhar o mundo e, né, e aí a pessoa vai embora. Mas a gente precisa, como pais, liberar os filhos e abençoar. A visão de reino é isso, tá bom? Bom, dessa parte aqui, acabou. A próxima parte é o poder da paixão. Nós falamos já sobre paixão. Fica para a próxima, né?
Não, mas aqui acabou mesmo. Aí a outra parte é pagando o preço, Luciano, que foi o que nós falamos hoje também. É que aqui ele vai falar exatamente o que nós falamos, mas mais específico, tá bom? Vai aprofundar um pouquinho mais. Isso. Aí o próximo módulo, ainda bem que a gente conseguiu finalizar, que era o que eu queria hoje. O próximo módulo a gente já entra como... Aqui... Evangelismo, tá bom? A gente entra evangelismo Que legal. pessoal. Vai ser evangelismo, é o que a gente está trabalhando, né? Trabalhando Vocês têm forte. alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês gostariam de perguntar? Alguma coisa que vocês queiram falar sobre liderança? Tá tudo tranquilo? Alguém discorda de alguma coisa que foi dita? Pode falar também, não tem problema nenhum. Vocês, assim, como vivência de célula, já tem passado alguma alguma situação que a gente está falando aqui hoje? Já? Já põe, cadê o celular aí? Lá, o Daniel. Então vem aqui, Silvia, para o pessoal que está ouvindo. Pode falar aqui do meu microfone, ó. A Grazi também, né? Fala, Silvia. Eu passei a experiência no dia 28 de dezembro, né, que eu te falei. Dia 28 de dezembro, uma situação na minha casa, eu estava arrumando minha casa, normal, e aí, na janela da minha cozinha, eu vi passar alguém, pensei que fosse meu marido, e fui até a porta da cozinha. Só voltando só um pouquinho, a gente tinha quebrado nossa churrasqueira, e a gente estava com aquele... Ai, como que é o nome que eu falei, pastora? A gente estava com aquele martelo, sabe, bem grandão, aquela coisa marreta. Bem... Isso, uma marreta, E estava bem na porta, assim, da minha cozinha. E aí eu vi passar e fui de encontro, pensando que era meu marido. Quando eu cheguei, que eu deparei, assim, né, que meu quintal é bem grande, a pastora já foi lá, viu um jardim, meu jardim do Éden. E aí, quando eu vi aquela situação, me deu um medo tão grande. E a minha marreta, gente, por Deus, ela fez isso assim. Um calor que estava. Na hora eu lembrei do curso, Liderança Espiritual. Naquele momento eu comecei a repreender, a chamar a existência de Deus para dentro da minha casa, a liberar coisas boas, sabe, falando ali. Era espiritual. Era espiritual. E eu senti... muito, porque depois eu fiquei muito mal, muito fraca, até busquei a pastora para falar, e eu senti a existência de Deus dentro da minha casa, e como o Senhor é maravilhoso, na hora, prontamente, Ele, tô aqui, filha. Então, eu acho que é bem legal falar sobre isso, porque foi uma experiência, assim, muito bonita até, porque o Senhor vem trabalhando na minha vida, gente, só eu e eles aqui tá sabendo, muito, mas é muito mesmo. E eu sou grata a Ele por cada situação. E pelo curso também, né, que está me ajudando muito mesmo, muito. Legal, a Silvia está falando da gente exercer a liderança espiritual na casa dela. Se levantou com propriedade, com aquilo que ela já tem aprendido de conhecimento, e se colocou ali como mulher de Deus na casa dela para repreender o mal, né? Sim. E Deus, e o Senhor se mostrou presente ali na vida dela, e foi uma experiência forte, né? É isso aí. A Grazi também quer? Tá bom. Mais alguém quer falar? Dúvida? Afirmações? Indagações? Comentários? Vem cá, Grazi, para todo mundo que está em casa ouvir também. Vem, meu anjo, vem. Fala tão bem. Fala. Estão vendo, né? Pode falar. Fala. Não, eu acho, eu vou colocar como exemplo dessa questão de pastoreio, de quantas ovelhas a gente acaba perdendo e se a gente tomar conta ou não. Ontem, a visita a moça que veio ontem estava atrás da gente. Ela estava conversando com a minha mãe, até pegou a Dani depois no final. Minha mãe pegou o telefone dela, ela veio, minha mãe estava contando, né? A moça veio de uma igreja, ela e o marido dela vieram de uma igreja lá da Barreira Grande, onde tem-se muitas ovelhas,
só que ele não consegue, o pastor ele não consegue dar conta de todas as suas ovelhas. Legal. E ela contando que a igreja que ela frequentava era uma igreja que só visava os mais jovens. E as outras ovelhas? Eu vou dar qualidade só para aqueles que são os mais novos? E aqueles outros, né, que também vão me ajudar a pastorear e a construir cada vez mais o reino de Deus? Então, aí eles saíram de lá, e aí ela falou assim, que morava por aqui e veio aqui. Aí minha mãe eu tenho um exemplo, eu estou vendo como minha mãe tem um dom de evangelismo tão forte na minha mãe, gente. Minha mãe eu preciso ter a coragem da minha mãe. Tem mesmo. E minha mãe já pegou o telefone da moça, já mandou mensagem no WhatsApp e está conversando com ela. Mas vocês contando hoje sobre essa questão de saber das suas ovelhas, me veio ontem esse exemplo, né? E o que o Luciano falou também de saber cuidar das suas ovelhas, ele fez comigo essa semana, né? Graças, você não vem há 2 domingos, vou te ligar. Eu falei, meu Deus, o pastor vai me ligar, Senhor Jesus. Aí tô eu de chamada vídeo, de e pior vídeo. que foi, gente. Foi de vídeo. Era para ver se estava mentindo. E foi chamada de vídeo. Mas, assim, esse cuidado que tem, essa qualidade que tem. Eu falei, pastor, eu tenho aqui o horário do meu almoço. Pode me ligar? É 1h30, pode? Ele pode. Então, o cuidado que tem. A gente precisa fazer isso, né, enquanto pastores. Saber cuidar das suas ovelhas. Eu também passei por uma de cuidar de alguém. Tem uma membro da nossa célula que está aí um pouco, né, afastado dos caminhos. Então, eu sempre estou ali mandando uma mensagem, tentando buscar, tentando trazer de novo, trazendo o aconselhamento e tudo mais, porque ela faz parte da nossa célula, né? E a gente não quer ver nenhuma ovelha aí perdida. Ótimo, bom exemplo. Legal. E você vê que ela não é a líder da célula, mas ela está preocupada com o número, santa, né? né? Com 1%, com 2%, isso é muito legal. Gente, quando vocês for chamar alguém, vocês falam assim, eu tô com uma preocupação santa com você, tá bom? Uma preocupação santa. Olha... E a gente vive hoje tempos tão difíceis como pastores, como líderes, porque muita gente está muito sensibilizada. Nós recebemos uma visita em casa, os pastores que estiveram aqui ontem, e a pastora Rose, ela falava que ela era campeã do banco. Tudo era motivo de colocarem ela no banco, um termo que é usado para dizer, olha, você está afastada da sua função temporariamente. Ela era colocada no banco porque ela visitava um parque de diversão, ela nem andava nos brinquedos, ela entrava e ficava olhando a roda gigante. Passava um irmão, contava para o pastor, banco de 3 meses, só porque ela viu a roda gigante girando, né? Tudo era banco. Hoje, só que assim, as pessoas se submetiam aquelas disciplinas, ainda que absurdas, e ficavam o tempo todo naquela igreja. Hoje existe uma hipersensibilidade, assim como existe também a hipergraça, que quando você vai fazer uma correção, por mínima que seja, a pessoa vai embora da igreja. Então a gente também está tendo que lidar com esse fenômeno do presente, de você não poder falar mais nada, você tem que mudar. Né? Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, eu não quero nem ter esse controle sobre as ovelhas, não quero jamais, mas abrindo mão desse controle ainda, puxa vida, eu acho que eu tenho que melhorar tanto com a minha forma de falar, porque a pessoa fica com vontade de ir para a igreja, alguns até saem, mas é amor, é amor, a gente só quer, de fato, fazer com que as pessoas se sintam bem. Às vezes a gente comete um excesso e etc., mas até quando não tem excesso algum, essa hipersensibilidade de alguns faz com que elas não se submetam. Aqui não está bom, vou para um outro lugar. O pastor falou mais ríspido comigo, vai ter gente que vai aceitar como eu me manifesto com o meu comportamento em outro lugar. E isso é muito ruim. Hoje, para liderar e para pastorear principalmente, está bastante difícil. Mas é o nosso ofício. Os tempos vão mudando, né? E a gente tem que se preparar, inclusive, para essas mudanças. Bom, gente, é isso. Segunda-feira que vem nós estamos aqui. Começamos, então, o evangelismo pessoal, tá bom? Vamos orar, então? Agradece ao Senhor, Luciano. Vamos ficar de pé, então. Eu quero só mencionar algumas pessoas que mandaram aqui mensagens para a gente, como, por exemplo, o An. O An mandou mensagem aqui para nós. Deixa eu só pegar aqui a página. Falei que mencionaria ele. Ele diz o seguinte: a igreja é o único lugar que transforma vidas. Aqui ele colocou a opinião dele. Ainda escreveu: tudo
é questão de escolha. Eu escolhi estar no evangelismo por saber que são nestes lugares que realmente fazemos a diferença. A igreja somos nós, o templo é só um espaço de adoração. Ainda conclui dizendo, um ponto crucial do evangelismo é buscar quem está perdido, top. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez, quem acompanhou aqui via online e o pessoal que está presente também. Coloca a mão no seu coração, já te agradecendo pela presença aqui, viu? Você anda fazendo a diferença. Pai, em nome de Jesus, nós queremos lhe agradecer pela riquíssima oportunidade que tivemos aqui, Senhor, nesse espaço, durante todo esse tempo que aqui permanecemos. Aprendendo a sua palavra, o Senhor está nos ensinando a trabalhar com a prevenção. Então, meu Deus, muito obrigado. Eu quero também lhe pedir para que esse grupo que aqui está possa ser encaminhado com segurança e em muita paz aos seus lares. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada e de muita sabedoria, sobretudo. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Obrigado, viu? Toma mais um cafezinho. Deus abençoe a todos.